Bom, ontem houve uma reunião importante do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os governadores que estão discutindo a questão da cobrança do ICMS no preço dos combustíveis. O presidente disse na semana passada que zeraria os tributos federais se os estados fizessem o mesmo, já sabendo que não ia acontecer isso, né? A declaração foi muito criticada e um dos críticos foi o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Todos muito preocupados com a maneira, de certo modo, irresponsável com que o presidente colocou um debate tão importante como esse para a sociedade, querendo colocar os governadores contra a sociedade. Isso é inadmissível do ponto de vista político, porque todos nós sabemos a situação em que estados e municípios estão vivendo. E o governador do Rio, Wilson Witzel, representando os demais, que é impossível para os estados abrirem mão do ICMS. Nós não temos como fazer essa mudança brusca. Paulo Guedes tentou disfarçar o mal-estar. Aí ele agiu de bombeiro, né? Não, o presidente quis apenas provocar o debate sobre os preços dos combustíveis, não atacar os estados. O ministro disse que quer a participação dos governadores para discutir o projeto que é defendido pelo governo para mudar os impostos sobre os combustíveis. A intenção é que o ICMS seja cobrado nas refinarias e não mais nos postos. De acordo com o governo, seria a maneira mais eficiente de garantir que as reduções feitas pela Petrobras cheguem aos motoristas. Ficou acertado que esse assunto vai ser debatido na reforma tributária pelo Congresso, conforme disse Ronaldo Caiado, governador de Goiás. A reforma tributária ela vem com mecanismos, peso, contrapeso, de equilíbrio, de compensações, tá certo? Num todo. Ô, Cláudio Humberto, o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, acha que a comissão mista pode ser instalada hoje. Será que vai dar? Eu acho, se eles quiserem, dá, né? O problema é eles tomarem essa decisão política, né? Mas se quiserem, dá mesmo. O Aguinaldo Ribeiro, ele é um dos próceres do Centrão, né? Foi líder do Partido Progressista, foi ministro da Dilma. Portanto, o governo não espere grande coisa desse camarada não, viu? Não espere, assim, digamos, uma atitude muito colaborativa desse deputado. Ele, antes disso, ele foi líder da minoria, tentou, ali, em diversas ocasiões, dificultar a aprovação de medidas importantes do governo. Enfim, ele só não levou a melhor, na maioria dos casos, porque se impôs a liderança do líder do PP atual, que é eles têm também uma briga interna ali no Centrão, no PP, né? Com o Arthur Lira, que é o deputado do Partido Progressista, líder do PP e o líder de fato do Centrão. É quem fala pelo Centrão, é o principal interlocutor do Centrão. Se não fossem as enquadradas que o Arthur Lira deu nesse deputado, no Aguinaldo Ribeiro, a coisa talvez tivesse desandado. Mas o fato é que ele, como relator, vai criar problema, não tenha dúvida disso. Ali não tem líder, não tem ninguém que controle o comportamento de um relator, sobretudo uma matéria tão relevante. Mas a gente viu aí, né, na declaração do governador de Goiás, por exemplo, né? Não, tem que buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio é o que tem hoje, né? Eles não vão mexer, olha, não tenham dúvida, ninguém deve ter a menor esperança, expectativa de que a questão tributária vai avançar no Brasil, né? Que a reforma vai avançar no sentido de tornar pelo menos mais justa a cobrança dos impostos, né? Não tem. A gente viu aí o incômodo que a provocação do presidente causou, né? O desafio dele para que é um desafio impossível de ser atendido. É um desafio que é aquela coisa que o Zaidan estava falando dias atrás, né? Sobre todo mundo comentando, e até hoje, até ontem, né? Os governadores também comentando sobre um fato que não vai acontecer, né? Que é a redução, que é zerar o ICMS da gasolina pelos estados e também zerar os tributos federais. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas o que a provocação do presidente acaba demonstrando é que os governadores não apenas não gostaram disso, sobretudo porque eles não querem mexer nisso. Não é que eles não podem, eles não querem, né? O governador do Rio Grande do Sul nos disse aqui, em entrevista semana passada,
que, aliás, até respondendo a pergunta que ele fez, que ele aumentou, ou que o Estado, o governo do Gaúcho aumentou de 25% para 30% o ICMS da gasolina. Assim, né, com uma canetada, de 25% para 30%. Aqui no Distrito Federal o ICMS é de 28%. São Paulo deve ser uma coisa muito parecida com isso. É muito, né? É um peso, é uma tributação excessiva para apenas um único produto, né? E dele dependem não apenas os estados, mas também os municípios. 25% dessa receita vai para o município. É uma coisa muito... Enfim, não tem como. Eles amarraram de tal maneira ao longo da história, né? Governadores, prefeitos e a União, amarraram de tal maneira a questão tributária que não há reforma que se transforme numa boa notícia para o povo brasileiro. O que pode acontecer é uma reforma que facilita a vida deles, né? Simplificando para eles a cobrança dos impostos. Fora disso, impossível algo melhor.